Crise para mim é oportunidade. Por quê? Porque ao invés de eu ficar me vitimizando, me diminuindo como profissional, meu Deus, o que eu vou fazer, para que lado eu vou, né? É foco, inteligência emocional, parar, autoconhecimento. Eu sei que eu sou capaz, eu posso, tenho resiliência. Com mais de 250 milhões em vendas acumuladas e 18 anos de experiência em marcas renomadas. Com uma trajetória que combina alta performance e desenvolvimento humano, Fabrícia tem ajudado a transformar vidas e negócios através de estratégias de protagonismo e autorresponsabilidade. Fortes e corajosos, muito bem-vindos a mais um episódio do SMKcast na Estrada. Estamos em Blumenau com uma convidada especial e hoje a gente vai falar sobre vendas no mercado de luxo, sobre desenvolvimento humano, com ela que é uma referência em vendas no mercado de luxo, Fabrícia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Samuel, em primeiro lugar, e toda a audiência, um grande prazer, uma grande honra de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e poder proporcionar realmente um pouco de conhecimento aí para todos os teus seguidores e ouvintes. Obrigado. É um prazer conversar contigo, Fabrícia, e sei que você é uma referência nesse mercado de luxo, né? Eu já te acompanho e grandes amigos meus que são grandes empreendedores falaram, Samuel, leva a Fabrícia lá porque essa figura tem conteúdo, então é um prazer mesmo. A gente quer levar não só inspiração de história, mas também mostrar que tem ferramentas, né? Que tem, eu sempre digo, se você não está tendo resultado, talvez você não tenha um método certo. Verdade. Né? Então a gente, principalmente nesse mês de outubro, a gente quer expor as mulheres. Porque eu sou um cara que eu não vivo sem a minha mulher, por exemplo. Então a gente entende a importância da mulher e sabe das dificuldades que é uma mulher se posicionar num mercado tão competitivo e que os maiores ali, os head, né, os grandes, né, que são os grandes executivos em qualquer empresa, parte comercial, enfim, que seja, é mais nichado assim para o homem, né? É verdade. E então a gente quer falar um pouquinho que a mulher pode sim, porque eu sei que você é uma referência, mas antes disso, de você falar de quem é a Fabrícia hoje, eu quero que você comece falando lá de trás. Como começou essa jornada no meio das vendas, do posicionamento, desenvolvimento humano, como foi essa trajetória para modelar a Fabrícia de hoje? Chegar até aqui. Até aqui. Bom, se eu soubesse lá atrás que aquela Fabrícia chegaria até aqui, olha... Bom, Samuel, a minha trajetória, eu falo no mundo corporativo, ela começou com venda de celular, né? Então, meu primeiro produto que eu vendi foi celular na operadora Claro. Eu entrei como vendedora, mas por que eu já estou puxando a questão de vendedora, né? Porque eu sou vendedora, por mais que eu já sou mentora, sou expert no atendimento, no mercado de luxo, mas arde aqui dentro porque o tempo inteiro estão me vendendo. Eu sempre falo que o produto ele sempre vai ser secundário. Primeiro você se vende o tempo todo. E quando eu era criança, eu falo que a venda já veio lá atrás. Eu sempre acompanhava o meu pai, né? A filha do pai, a filha do papai. Eu tive um pai muito presente, um educador, um mestre. Meu pai era professor de português numa escola e depois ele virou diretor há 17 anos. E quando ele ia comprar carro, eu ia junto. Ele não chamava a minha irmã ou a minha mãe, era sempre a Fabrícia. Então, eu participei muito cedo de negociações, acompanhando ele comprar o carro. Era uma paixão dele, carro. Então, essa referência já veio da venda, então eu falo que por ali. Eu uso muito forte o tema da alta performance. Por quê? Eu fui jogadora de vôlei durante 7 anos, levantadora, camisa 7. E eu falo que o 7 sempre está na minha vida. Hoje, o 7 é a perfeição. Número divino, mas eu falo para você que ele veio também desde lá da minha infância. Então, eu criei muita resiliência. Eu comecei nesse caminho do esporte. Eu acho que eu falo para todo mundo, quem tem filhos, coloque seu filho realmente no esporte, seja lá qual for. Ele cria muita resiliência, te dá muito foco, determinação. Então, acho que aquela Fabrícia vendedora começou lá de trás. E o campo também de lidar com pessoas, quando eu era adolescente, de 15 para 16 anos, o meu pai me colocou em sala de aula, para dar aula, durante 30 dias, enquanto 3 professores, eles estavam fazendo curso. Então, imagina, uma menina, né, gente? Uma menina de 15 a 16 anos, meu pai simplesmente me coloca dentro de uma sala de aula de 5ª a 8ª série. Então, ali já começou a questão também do ensino, a questão, eu falo da mentora, já veio lá de trás, né?
e de ajudar, de servir as pessoas. Eu sempre gostei de pessoas, desde muito nova, muito criança. Então, acho que a Fabrícia, se ela é hoje um pouco do que ela tudo começou lá atrás. Não tem como a gente chegar aqui nessa estação sem ter percorrido muita coisa. Então, falar um pouco da Fabrícia, aquela menina alegre sempre foi, aquela pessoa que sempre foi empática, de se colocar no lugar da outra, do outro lado do cliente hoje em dia. Então, foi muito uma jornada que começou lá atrás. Mas confesso para ti, tá, Samuel, com muita resiliência, tá? Aos 19 anos saí de casa, de Timbó, que é bem próximo aqui a Blumenau, 40 quilômetros. Vim para Blumenau para estudar e falei, eu não volto para casa, eu quero estudar, quero ir para o mercado de trabalho. E a minha mãe chorava, como filha, né? Mas o pai, deixa ela ir para o mundo. E foi aonde eu vim morar sozinha e eu passando na Rua 15 aqui em Blumenau, eu com meus, na minha época, né, os currículos a gente levava em mãos. Foi impresso? Tinha minha pasta, fui andando, eu olhei. E incrível, Samuel, tudo onde eu olhava, sempre, até hoje, tá? Eu olhava e falava assim, eu quero trabalhar aqui. Eu ia lá, levava o meu currículo. Não sei o porquê, mas sempre tinha um movimento de contratação naquele momento. E eu passava pelo teste dentro de outras pessoas, eu era contratada. Então, quando eu comecei vendendo, então foi na operadora Claro, em 2003, quando ela chegou no Brasil, forte aí. E eu fiquei 1 ano nessa loja como vendedora, sempre no pódio de vendas, porque eu era muito competitiva. Então, desde muito cedo. E depois do celular eu fui para... quando eu estava vendendo o celular, surgiu uma oportunidade de gerenciar uma loja. Então... Essa loja, abrindo um gancho, essa loja que você passou na frente e viu e... Sim. Eu comecei como vendedora, eu fiquei 1 ano lá como vendedora, mas em outra cidade, eu voltei para Timbó, eu retornei para Timbó. E quando eu retornei, eu estava namorando, enfim, num novo momento da minha vida, eu comecei nessa loja também da operadora Claro como vendedora e em 30 dias eu recebi o convite para tocar essa operação. E essa operação, ela tinha 4 lojas, então eu já comecei... Era uma espécie de gerência? Desde muito nova já liderando. Não me pergunte como, porque até então ia de qualquer forma, não fui treinada para isso. Então aconteceu de forma muito natural. Cuidava de toda a contratação, cuidava das pessoas, do produto, da venda, enfim, toda a operação. Eu só tinha que entregar resultado. Na época eles tinham outros negócios, então Fabrícia, você vai tocar aí e eu quero o resultado dessa operação. Então já começou com muita responsabilidade aos 20 anos. Era menos fala e o que valia eram os números. Números. Certo. Olha só, você falou coisas tremendas, né, Fabrícia? Tu falou sobre performance. Sim. Você diria que a performance que a Fabrícia adquiriu nesses anos está ligada... Quanto que você diria que ela está ligada ao esporte, por exemplo? 100%. 100%. O esporte é tremendo, a questão de performance, de te colocar assim uma pessoa competitiva, né? Total. Por isso que eu crio vários desafios comigo mesmo. Uhum. E até agora eu estou num propósito aí que eu corro todos os dias sem falhar, onde eu estiver. E eu digo, se eu não começar ganhando de mim mesmo, eu não ganho de ninguém. Exatamente. Então o esporte, ele dá uma capacidade de você competir contigo mesmo, né? Exatamente. E sobre a referência familiar, você fala do teu pai com muito entusiasmo. Sim. Como você vê que a figura do teu pai foi assim algo que te deu assim uma base, assim uma confiança, porque um vendedor, que você é uma vendedora nata, precisa de confiança. Total. E eu vejo quando você fala assim do teu pai, você fala com uma propriedade assim daquela pessoa que te dá uma base, uma confiança, assim, que acredita em você. Exatamente. Falo que meu pai, além de pai, foi meu primeiro mentor, né? Meu pai, ele me ensinou tudo e um pouco mais. E eu passei por uma fase um pouco até delicada. Por quê? Porque o meu pai era eu e minha irmã, 2 meninas e a minha mãe, né? Então, uma família muito estruturada, com uma educação mãe professora, pai professor, não precisa falar mais nada, né? Sim. De quanto a gente era cobrada. Então, mas eu agradeço a cada cobrança, a cada instrução, a cada puxão de orelha, porque se eu não tivesse sido treinada, lapidada, preparada, amassada pelos meus pais lá atrás, eu não teria me tornado a mulher que eu sou hoje, tá? Então, a minha base foi construída com muito caráter, muitos princípios e valores.
E no mundo dos negócios, quem não tiver isso, e a gente sabe o que acontece, né, ao redor, se a gente não tiver isso, a gente se perde. Então, eu falo muito sobre a minha infância, a minha essência familiar, ela foi algo primordial para me tornar a mulher que eu sou hoje, a pessoa. E o meu pai, ele fez muitas vezes o papel da mãe. O pai era o paizão, né? E o meu pai, eu vejo quanta coragem ele me fez, a Fabrícia, adquirir muita coragem. Lembro que em alto mar, ele colocava a prancha na gente, só vai. Nossa, olha o perigo, né? Hoje em dia, eu acho que os pais não fariam isso, mas vai, eu tô aqui. Pode ir, que o pai tá aqui. Com tudo isso. Nos impulsionava nos esportes, em tudo que você pode imaginar. Ele sempre falava, vai, qualquer coisa, eu estou aqui. Então, eu sabia que eu podia ir. Nunca pensava em voltar, mas eu tinha uma segurança aqui. É um pilar muito importante na minha vida. E tanto que o meu pai acabou acontecendo, né, um acidente aí doméstico, e fazem 19 anos que ele faleceu. Ele faleceu muito novo, com 59 anos. E até a gente não estava combinado, né, Samuel, entrar em alguns assuntos, mas o quanto eu tive que olhar para minha mãe. Porque era o meu pai que nos dava banho, era meu pai que, por muitas vezes, até trocava uma fralda para poupar a minha mãe, para cuidar. Ela trabalhava o dia inteiro para cuidar da mulher dele. Ele era um marido, assim, excepcional. 30 anos de um casamento perfeito, que eu nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. Então, tanto amor que ele tinha pelas meninas e pela mulher dele, inconsciente, ele acabou tirando um pouco daquela mãe, né, com as meninas. Então, isso foi algo que eu tive que trabalhar muito dentro de mim, Samuel, muito, porque quando veio a perda do pai, eu me revoltei com Deus. Eu me revoltei assim, por que tirar o meu pai? Né? Eu tinha 21 anos, ele estava começando a conquistar os meus resultados, eu queria mostrar para ele, né? Aquela menina que ele cuidou com tanto amor e carinho, que ele preparou para o mundo, ela estava começando a ter os resultados dela e ele não presenciou, ele não viveu isso ao meu lado. Então, isso foi algo que mexeu demais na minha vida. E olha só, eu fui para o mundo corporativo, um ambiente masculino, né, durante 15 anos da minha vida. E então, assim, por que eu fui para lá? Porque a questão da paternidade, eu precisei trabalhar muito dentro de mim, sabe? Então, se eu puder falar assim, às vezes acontecem coisas na nossa vida, a gente não tem um entendimento no momento. Dói, é doloroso, a gente passa por muitos processos. E o meu processo mais doloroso, que foi a perda do pai, eu fui entender anos depois que eu precisava realmente que ele se afastasse para eu ter uma relação com a minha mãe, essa volta com a mãe, sabe? Então, esse lado feminino e tudo mais. Então, foi um trabalho bem, bem árduo, mas foi transformador. Que tremendo, que história. E como é importante, eu sempre digo, Fabrícia, o lema da minha vida, eu vou levar isso até o final, seja forte e corajoso. É verdade. Vocês Todos já perceberam. Essa frase que eu carrego comigo, o pai sempre falou isso. E para você ser forte e corajoso, você precisa ter segurança. E o que eu quero te dizer é o seguinte, como a Fabrícia falou, um pai presente, um pai que é um bom marido, porque para te ser um bom pai, você precisa ser um bom marido. Não tem como você ser um bom empresário, ser um péssimo pai. Não, para você ser um cara de resultados em todas, ou uma mulher de resultados, você precisa se resolver. E como você disse, você precisava trabalhar também esse teu lado feminino. Total. Então Deus usa a multiforme dele, é tremendo, a gente não entende no momento, a gente nunca entende. É verdade. E que a gente, nem é pra gente entender. A gente está aqui dizendo que precisava perder o pai, não. Mas para ela usou aquilo para transformar na grande mulher que é hoje. Com certeza. E eu sempre digo, para a gente ter força e coragem, a gente precisa ter um pai. Se você não tem um pai presente, que muitas pessoas ou não tiveram desde o princípio, ou que nem a Fabrícia, que tinha um baita de um pai, mas veio a perder, a gente tem o papai do céu. Oh, com certeza. E esse nunca vai nos abandonar. Mesmo que o pai terreno nos abandone, ou nos deixe, ou nos decepcione, ou não seja um bom pai, talvez, nós temos o melhor papai do mundo. Exatamente. E ele está sempre, mesmo quando a gente se revolta, Fabrícia, que a gente, e Deus fica dizendo assim, você nem sabe por que aconteceu isso. Porque a gente não é para a gente entender tudo, nem tudo vai ser revelado. Aquele pneu furado, aquele não que a gente ouviu, aquela venda que não aconteceu, aquilo pode ter certeza que se você olhar da visão certa, vai contribuir para o teu crescimento. Então você saiba que você tem o melhor pai do mundo. Que bacana
eu quero que você entre um pouquinho mais como foi esse teu descobrir como mulher. Agora você falando da figura da mãe também, como foi importante. E também abrindo um gancho sobre a questão que a gente falou, sobre a tua resiliência e a tua segurança nos negócios veio através do teu pai. A tua determinação ali de, não, eu vou conseguir, que é aquela segurança, né? Sim. Até por isso que tu se sentiu tão perdida no momento que você não teve. Sim. A performance veio do esporte. E o conhecimento, porque a gente precisa ter autoconhecimento. Total. Para a gente alcançar resultados, a gente tem que ter uma consciência. Para a gente ter uma consciência, a gente precisa conhecer. E daí, para a gente atingir resultados, para a gente alcançar aquela visão, nós temos que ir adquirindo conhecimento. Da onde que você extraiu isso? Olha que incrível que você falou. A gente, né? Cada pessoa, pai, mãe, tem uma função. Quando você fala do conhecimento, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E eu olhei para isso. Olhei de forma tão profunda, até posso me emocionar um pouquinho, porque o meu pai se tornou aquele homem porque ele tinha uma mulher do lado dele. Uma mulher muito sábia. A minha mãe foi uma mulher muito forte, guerreira. Ela tomou decisões muito difíceis na vida dela. Você imagina, lá, bota ali 50 e poucos anos atrás, de uma família muito conservadora, de bens, escolheu um homem simples, né, que realmente ultrapassava o que a família exigia, vamos dizer, né, a tradição. Mas ela enfrentou porque era um homem de Deus e era um homem com caráter e valores. E a minha mãe, ela me mostrou o quê, né, Samuel? De que a força que eu tenho, você falou, seja forte e corajosa, a frase que eu carrego muito, porque a mulher forte que eu sou veio da minha mãe, tá? Veio realmente, vamos dizer assim, filha, nunca desista, às vezes da forma dura que ela foi comigo. Então, eu não olho hoje com revolta, porque eu passei por essa fase, eu passei por esse processo. Mas quando eu entendi o amor que ela tem por mim, e o orgulho que ela tem, que ela sempre fala, talvez eu não consiga demonstrar com amor, filha, mas a tua trajetória, a tua transformação, tu sempre deu conta de tudo, tu sempre foi capaz, determinada, saiu de casa nova, tu sempre trouxe resultados. O que uma mãe quer mais de um filho? Né? Então, o meu reencontro com ela foi tão mágico, foi próximo ao Dia das Mães, uns 5 anos atrás, foi tão próximo, tão lindo esse processo, Samuel, porque esse reencontro, ele também trouxe a Fabi mais feminina, essa mulher realmente que estava presa num escudo, num ambiente masculino. Eu passei por alguns assédios nesse mundo corporativo, que é onde também isso mexeu comigo. Mas quando eu comecei a olhar para aquela menina, aquela mulher, voltou para a mãe, nossa, é uma transformação, não tem palavras para a gente trazer, sabe? Por isso que hoje eu tenho um movimento com mulheres, trabalho com homens e mulheres no mundo corporativo, e de um ano para cá começou a arder no meu coração trabalhar em especial também com um grupo de mulheres que eu nunca quis. Porque a Fabrícia sempre foi mulher movida a resultado no ambiente corporativo masculino. Sempre me desenvolvi muito bem ali, nunca me senti inferior, tá? Preciso falar isso, né? Às vezes as mulheres se sentem diminuídas, não. Pelos meus colegas de trabalho também não. Porque eu sempre provei o meu espaço com o meu resultado. Então, infelizmente, no mundo dos negócios, a gente tem que entregar para você ser valorizado. Então, e era um ambiente seguro para ti. Total. Né? E total. o mundo do masculino, digamos assim, ele é muito assim resultado, né? Total. O ambiente da mulher é mais emocional, Total. o homem é mais emocional. Se tu tá mostrando resultado, para ele também já não, né? Então tem isso. Tu sabe que você falando, Fabrícia, eu identifico muito a figura da minha esposa. A minha esposa, ela é filha única. E ela sempre teve uma ligação muito forte com o pai. Sim, a gente conversou antes. Eu vi que você, enquanto eu estava em outra gravação, elas estavam ali. Mas olha, eu cheguei lá e disse, bom, não vai ser episódio, porque não parava de conversar, né? E eu identifico muito, sabe por quê? Porque ela sempre foi muito apegada ao pai, porque o pai, com a menina, ele tem todo esse amor, esse cuidado. Sim. E eu via que ela tinha uma certa distância da mãe. Sempre tem um amor, mas tinha uma distância. E isso travava ela para algumas questões dela ver esse posicionamento. E olha que interessante, a minha sogra, ela é uma pessoa muito resiliente, determinada, e ela é muito para frente. Ela é aquela pessoa assim, de coragem mesmo, e ela tem o jeitão dela, e ela era de cobrar mais a Amanda, minha esposa. Então, e o pai era aquele mais...
E eu vejo a diferença. Hoje a minha esposa olha a minha sogra totalmente diferente. Olha só. E eu via que era necessário algumas coisas acontecer, que aconteceram na vida dela, principalmente com o pai. E tu vê como é o trabalhar de Deus. Tudo tem um propósito. E aquilo, hoje ela é tão próxima da mãe, né? E ela se espelha tanto na mãe, ela vê toda essa coragem e resiliência da mãe dela, que ela fala, nossa, minha mãe é uma guerreira, uma vitoriosa, porque ela é mesmo. Sim. E eu falo da minha sogra é uma pessoa que ela é determinada. Principalmente ela vive no meio comercial, assim, ela encara aquilo como uma... E é interessante porque eu comecei a lembrar dela, e como é importante a mulher, principalmente nessa questão, a gente vai entrar daqui a pouco mais nessa parte mais business, mas o posicionamento da mulher tá muito ligado à mãe. Total. Enquanto ela fica só nessa parte do pai, assim, ela fica muito no mundo assim, e ela se frustra muito porque vai vir as pancadas. Sim. E as pancadas, a mulher vai aprender com a mãe a coragem e a força dele. Porque quando a mulher sabe se posicionar, até o assédio fica muito difícil. Exatamente. Entendeu? Porque eu sempre digo assim, eu tenho alguns seriados assim que eu fico impressionado. Daqui a pouco eu quero te pedir umas dicas assim, como é que a mulher faz para nós passar para o público feminino. Que tem aquela mulher que tem um posicionamento assim. Sim, quando ela chega já no ambiente. Ela já chega no ambiente causando. Tem uma série que eu gosto muito que é o Suits. Sim. Cara, quando chega aquela mulher, sim, né? Que é a Jéssica, né? Sim. A personagem, ela chega com uma postura. Ela, às vezes, ela é tão dura que as pessoas não conseguem nem ficar brava com ela, porque ela tem tanto posicionamento e autoridade no que ela fala. E para uma mulher, eu vejo hoje, principalmente com esse teu testemunho, muito disso está ligado à mulher entender o papel dela de mulher sábia, que edifica o lar e edifica onde ela está, através da visão da mãe. Porque... E eu queria que, entrando nesse autoconhecimento que a gente tinha falado, que você falasse se eu estou certo nessa visão, concordo. E você dizer um pouquinho mais sobre autoconhecimento, etc. Sim. O meu trabalho ele é voltado, né? Não tem como a gente falar de pessoas, vender e não falar de pessoas. Eu sempre tenho uma frase que eu carrego comigo: pessoas compram de pessoas. Então, existe uma relação entre um ser humano e outro. E dentro de uma empresa também são pessoas que estão numa relação interpessoal. Então, se você não entende de pessoas, como que você vai vender? Como que você vai entrar no mundo dos negócios? E você puxou algo muito importante que eu percebo, mas de uma forma gritante no mundo, nas empresas, quando eu vou lá mentorear ou uma consultoria. Fabrícia, você chega aqui na minha empresa, os meus colaboradores, é incrível a forma que quando tu chega, eles se posicionam. Porque o que acontece? Eu não tenho esse posicionamento com eles, eu não sei lidar com eles. Eu tenho rompantes, eu não consigo ser aquele líder que inspira. Como eu faço isso? Bom, em primeiro lugar, eu sempre falo que ser um líder não é só delegar a ordem, impor as coisas. Você primeiro tem que se tornar uma líder, né, líder da tua vida pessoal, levar para o teu negócio. E você inspirar pessoas e não obrigá-las só, eu quero resultado, porque isso é algo, eu trabalhei em ambientes assim já no passado, mas o mundo de hoje não permite mais. Então, como eu carrego esse colaborador para o meu lado? Primeiro, eu falo muito sobre posicionamento em duas frentes, vamos dizer assim, posicionamento de imagem e posicionamento de liderança mesmo. São duas vertentes. Duas coisas precisam caminhar juntos. As duas coisas distintas, mas elas caminham em comum. Como eu estou me vestindo? Só que para eu me vestir, eu tenho que me amar. Entra a autoestima, vem a questão da mãe, vem o amor, né? Vem o lado feminino. Ah, mas Fabrícia, eu não consigo me maquiar, vim trabalhar maquiada todo dia. Ninguém está exigindo você ir trabalhar lá toda... Você tem que se sentir bem, em primeiro lugar. Só que se você vai fazer algum negócio, eu trago muito referências de fotos, imagens, uma pessoa vendendo aqui com uma imagem de qualquer jeito, como levantou da cama e foi, e outra uma pessoa com grande posicionamento agora de imagem. Muda completamente. Então, eu falo muito porque se eu estou sentada aqui na mesa com o Samuel, hoje foi você que me convidou para esse podcast, correto? É você que está dominando. Mas a partir do momento que eu estou com um cliente vendendo algo, se eu estou aqui vendendo, é eu que tenho que criar um posicionamento e me manter nesse posicionamento. Quantos e quantos clientes que eu atendi, grandes CEOs, grandes presidentes de companhias, eles chegavam, né,
numa pose, num grande posicionamento, eles sentavam ali de uma forma muito sutil, com muita sabedoria. Eu conduzia e ele já se colocava no lugar dele, porque, peraí, eu estou te vendendo um produto, e aí quem comanda que sou eu. Então, é autoconfiança. Só que isso, gente, a gente não adquire assim. É um trabalho, é um processo que tem que ser feito. Eu trabalho muito nas minhas mentorias isso, porque a gente tem que olhar para o nosso interior. É tudo de dentro para fora. Como eu me transformo nesse líder? Como eu me transformo nessa vendedora? Eu falo que eu transformo o vendedor num executivo de vendas, porque a Fabrícia passou por esse processo. Quando eu saí do celular, eu queria vender um produto de maior valor. Então, saí do celular de R$99 mil, fui para o carro de R$30 mil, que era Citroën. Na época, o C3 lá que foi lançado, R$39 mil. Hoje em dia, né, mudou todo o mercado. Mas tive que me posicionar diferente de vender um celular. Como isso? Eu fui aprendendo, não tive mentores, eu fui aprendendo no percurso, na jornada. Dá o pé, quando você fala, né? Quando você está no teu propósito, dá o pé, entra no movimento que as coisas vão acontecendo naturalmente. Vai botando o pé, Deus vai botando o chão. Ele bota o chão. Se eu tive resultado no celular, por que eu não posso ter resultado no carro, vendendo o carro? De novo, não é sobre o produto, é sobre a conexão com o cliente. Então, assim, eu nunca vendi um celular, nunca vendi um carro. Eu vendi uma experiência. É entender que quem está te buscando agora não quer mais um celular. Não. Ele quer um carro. É, exatamente. Exatamente. Então, assim, voltando para a questão do posicionamento, escutar. Os vendedores, eu sempre falo, é 2 ouvidos e uma boca. E eles têm 2 bocas e um ouvido. Eles querem falar, mas eu preciso escutar. Porque a pessoa que está ali do outro lado, ela tem dores, tem situações. Ela não compra, às vezes, um produto de luxo por status. Tem, mas eu preciso identificar essa dor. Ele está comprando por um vício emocional, ele está comprando por um vício social, ou ele está comprando por um negócio. A gente não sabe. Se ele chegou aqui é porque alguma coisa interessou nele. Então, eu preciso entender a dor dele para surpreender ele, não vender um produto. Então, posso te trazer várias histórias aqui, realmente, de como aconteceu, como que tu vendeu o carro desse jeito. Foi histórias, assim, incríveis. Eu vou trazer uma referência rápida aqui do Falcão, né, o jogador de futsal. Sim. Eu lembro que, olha como é importante, como eu acabei de falar, 2 ouvidos e uma boca. Quando a Tati, que era a antiga esposa dele, ligou, num sábado de manhã na loja, eu atendi como executiva, numa sexta-feira. O meu esposo, a gente está querendo ir na loja, eles eram de Jaraguá, quando eles jogavam aqui na Malve, na época. A gente quer ir até a loja de Blumenau ver um carro para o meu esposo. Ela só falou assim, ele é um atleta, certo? Aí você já, só abrindo para o pessoal entender, aí você já estava em outra concessionária. Desculpa, a gente falou e já fui lá na BMW. Eu saí da Citroën, fui para a Renault. Eu não sei explicar isso, é de mim, tá? Eu já entreguei o que eu tinha que entregar aqui, já passei pelo pódio de vendas, né? Entreguei meus resultados. Qual é a próxima estação? Isso sempre foi assim na minha vida. Então, eu saí da Citroën, fui para a Nissan, fui para a Renault. Quando eu estava na Renault, eu almejava estar na BMW. Eu queria vender um carro de luxo. De novo, pego meu currículozinho, vou até na concessionária. E naquele momento não tinha vaga. Continuei, voltei na Renault. 3 meses depois me chamaram, uma seleção com várias mulheres, e eu fui escolhida. E eu nunca vou me esquecer o que o meu diretor na época falou, na entrevista. Fabrícia, para trabalhar aqui tem que ser macho. Nossa, né? Como assim? Não, para trabalhar aqui tem que ser, não tem mimimi. Para trabalhar aqui tem que ser, é assim, assado. Eu tô com 3 vendedores aqui executivos há mais de 10 anos, com a carteira deles já de clientes muito bem atendidas. Todo cliente que chegava ali já era atendido por eles. Tu quer aceitar esse desafio? O desafio sempre foi com a Fabrícia. Eu falei, é um desafio? É comigo. E aí entrei, enfim, tô trazendo de uma forma bem resumida. E aí, alguns anos que eu estava lá dentro, vários clientes, mas estou trazendo essa questão do Falcão, todo mundo conhece. O Falcão é um jogador de futsal, tá? Seleção brasileira. E no sábado de manhã a gente quer conhecer a concessionária e o meu esposo quer comprar um carro, ele é um atleta. Ok, a gente está vendo entre vocês e outras marcas aqui de Blumenau, só que a gente não sabe ir até a loja. Eu falei, não tem problema, vamos marcar onde vocês conhecem Blumenau, qual é o ponto, né?
um endereço, um local em Blumenau que vocês conhecem. Ah, um endereço tal. Então tá. Então eu fui lá com o carro, fui receber eles. Quando baixou o vidro, eu vi quem era. Aí eu imaginei, lógico, eu vi que era o Falcão e a esposa e a família. Mas, olha que importante, depois que eu terminei todo o atendimento com eles, sabe o que ela me falou, a esposa dele? Fabrício, sabe por que a gente está indo na BMW, a gente não foi na Audi? Porque a gente ligou na BMW e na Audi. Quando eu falei que meu marido era atleta e eu era de Jaraguá, ah, você é esposa do Falcão? Olha os 2 ouvidos e uma boca. O posicionamento, o cuidado, a percepção, a gente não gostou. Porque a gente não quer aparecer, e a gente não gostou, fez um oba-oba, começou a ligar de novo. Então, o Falcão, para quem não conhece ele fora do campo, não é a mesma pessoa. Você fala, quando ele entra em campo, depois de assistir vários jogos, né, que fui convidada junto com eles, quando ele entra em campo, ele cumpre a missão dele lá dentro, o propósito dele. Então, quando ele está fora, é uma pessoa extremamente, ele não gosta de ostentação, ele não gosta de muitas pessoas em cima, ele é um cara extremamente humilde. Reservado total. Então, ele já não gostou daquilo, entende? Quando é importante a gente entender o caminho. Buscar conhecer o cliente, total. Né? Então, assim, aí, de novo, quando ele veio para a loja, eu quero comprar uma X6, uma BMW X6. A gente não tinha em estoque. E eu lembro que eu falei, não, a gente tem. Como dizer, o que eu vou fazer depois eu não sei. A gente tem, sim. Só que tinha acabado de chegar um carro que era a BMW 535 GT, era o lançamento da BMW na época. E era um carro que, assim, não deu muito certo. A produção dele no Brasil, ela não teve, assim, não foi assertiva, realmente ficou um tempo e ela descontinuou a produção aqui. Não teve muita aceitação. Só que era o mesmo carro, só que num sedã. O design era o mesmo, num sedã, só que ele tinha muito mais tecnologia internamente, onde a X6 ia passar por essa transição. Então, quando chegou no showroom, eu falei, não, a gente tem, ao trabalhar a questão da mentalidade, da escassez com o cliente, né? A gente entender realmente o momento. Alimentar isso, né? Então, ele queria o carro para ontem, ele já queria resolver. Eu estava sentindo na conversa com ele. Entender a dor do cliente. Entender a dor. Né? Ele só queria trocar, ele só queria entrar na BMW, ponto. E aí, quando ele tinha um Chrysler na época, e aí quando ele entrou no carro, eu aprendi que aquele carro se vendia de dentro para fora. Por quê? Porque tinha muita tecnologia. E aí, o entre-eixos dele, né, o espaço de uma roda com a outra, ela é muito maior, até maior do que a X6. Então, ele tinha babá, 2 crianças, a esposa e ele. O que ele queria? Espaço, conforto, tecnologia e um carro diferente, certo? Ele não levou uma, ele levou 2. Ele esqueceu totalmente da X6. E aí eu vou contar um episódio que foi, assim, sobrenatural, quando ele estava saindo de Jaraguá. Ele começou a jogar no Santos e ele passava pela Praia Grande, né, que é um local um pouco mais perigoso, né, a estrada, e ele não blindou o carro, certo? Os 2, a esposa na frente com uma branca e ele tinha uma preta atrás. Os filhos com a esposa na frente e ele sozinho atrás, não tinha segurança, nada. Só que houve uma tentativa de sequestro. Vários motoqueiros vieram e começaram a atirar no carro. E qual é o primeiro momento onde eles vão atirar? No pneu. Só que era o primeiro carro que ele teve com um sistema de uma tecnologia RAM flat, que é o pneu da BMW. Que hoje várias marcas têm, mas na época ela era única, exclusiva no Brasil. Então ele conseguiu ir embora, ele acelerou e foi embora. Então eles acharam que era blindado, os caras pararam. E aí ele conseguiu parar num posto policial, era 1h da manhã, ele me liga, chorando, agradecendo por ele realmente ter comprado aquele carro, por ter salvado a vida dele, me arrepio em falar, sabe? Então, assim, as coisas acontecem e a Audi não tinha tal RAM flat. Olha como as coisas, a gente começa a olhar fora do âmbito natural, como... É aquelas coisas que não se explicam, Não se explica. E tu sabe que você falando aqui, e a gente se impressiona porque para a gente ter um posicionamento, né, para a gente entender e gerar valor, a gente precisa ter um conhecimento. Total. Porque você me fala assim, para um CEO lá na frente da Fabrícia. Poxa, se for usar em números, a conta nunca vai fechar. Ele é uma realidade totalmente fora da Fabrícia. Ele vem 100% com números, né? Exato, e ele já vem com uma autoridade, aquilo com autoridade. Só que quando a pessoa entende, ela tem conhecimento que se ela realmente tem, ela se posiciona, não. Se ele está me procurando é porque eu tenho o que ele não tem. Exatamente. Entendeu? Ele tem o dinheiro para comprar, mas eu tenho conhecimento para dizer o que ele precisa comprar. Exatamente. Aí que está a diferença, daí você se posiciona diferente.
E aí que tá a chave. Para você se posicionar, precisa de autoconhecimento. Tu viu como é que as coisas começam a fechar? Com certeza. E que lindo que você fala assim, ó, o poder de servir e escutar. Eu sempre brinco e digo assim, tu chega hoje num lugar para comprar um óculos. A pessoa vem lá, quando tem vontade, aqueles vendedores que daí só estão na vontade e querem vender e desmancha assim falando. Né? Porque as pessoas adoram comprar, mas odeiam vendedor. Esse é um ditado hoje. Por quê? Porque as pessoas não entendem isso. Eles chegam ali, as 2 bocas, 3, 4 bocas e nenhum ouvido. Sim. São surdos. Exatamente. Não, tem isso aqui. Nem tem nada a ver, cara, com o que você está procurando. Você já parou para perguntar e escutar? O que você procura? É um óculos, tá? Entendi. Como que você gosta, se sente bem? Escutar. É só você ouvir. Simples. É tão simples. É você se posicionar, não, mas para o que você precisa eu tenho. Né? Então é escutar mais. Você tem uma experiência na vendas, mas para a gente chegar nessa parte, eu queria que você falasse o porquê te despertou o interesse por carros. Bom, como eu falei, quando eu era criança, eu ia comprar carro junto com meu pai, ele me escolhia, eu ia junto e o fechamento acontecia, vinha para casa e eu via aquilo ali como uma alegria dentro da minha casa. Um sonho. Um sonho realizado, uma alegria, e de novo, né, para minha mãe também, né, que levava surpresa para minha mãe. Então, quando eu decidi, eu vou sair do celular, vou para o carro, primeiro, a minha vida sempre foi um degrau, subir degrau. Eu falo muito sobre um produto high ticket. Então, a Fabrícia sempre vendeu, foi aumentando o valor. Não falo em preço é diferente de valor. Eu falo que o produto, eu sempre busquei subir um degrau, evoluir, não estar ali paralisado. Então, a venda do carro, eu lembro que quando eu cheguei, eu falei, como que eu vou vender um carro, gente? Eu sabia dirigir, já tinha o meu carro, mas assim, vender o carro é diferente, olhando para o produto. Só que sempre era muito além dentro de mim, sabe, Samuel? De sentar do lado da pessoa. Você acabou de falar de quando um cliente vai comprar um óculos, certo? Gente, se o mundo, eu não falo vendedor, se o mundo entendesse o que é vender, não teria gente passando dificuldade em vendas dentro de um negócio. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados lá com o óculos, preocupados com os carros. E ouve o cliente, atende ele bem, proporciona algo que ele nunca viveu, vendendo um óculos, um copo de água. Porque eu sempre falo, né? Senão não existiria uma Água Voz no mercado. Né? A gente tem várias marcas ali, mas falar em água numa marca cinza, todo mundo visualiza a voz, certo? Certo. Olhou numa marca de água barata, qual é a cor que vem na tua mente? Uma garrafinha assim, qual é a cor que vem na tua mente da marca? Branca, azul. Azul. Né? Mas falou em cinza, é inconfundível. Tu viu? Ó, barata tem várias, né? Não tem uma única cor, mas numa marca de um valor agregado, que é algo diferente, ela já realmente tem. Ela é diferente de qualquer outra. Ela já tem uma pegada diferente. Tem uma marca, é uma identidade visual muito forte. Mas, voltando para a questão do carro, então, quando eu vendi o primeiro, eu comecei olha a felicidade. Não é que você comprar um celular não gere felicidade, alegria. Claro que sim. Mas, às vezes, ela é única. Porque o celular você compra para você, não para a família, certo? Agora, quando você compra um automóvel, você compra normalmente para a família toda usar. Então, tu entende que daí é além. A experiência é diferente. Totalmente diferente, porque chama, é família, todo mundo junto. Quantos carros eu vendi que era o esposo que comprou e que era para a mulher? E a alegria de proporcionar aquele carro também para a mulher, o presente, de presentear ela. Então, assim, eu vejo como vender um carro, não como um produto, e eu sou apaixonada por carro, você não faz ideia. Eu tento sair do mundo do carro, mas ele me chama. Toda empresa que eu entro tem alguém trocando de carro, entende? E sabe por que eu vendo? Eu vim a fazer essa leitura. Porque quando eu estou em treinamento, eu estou numa mentoria falando sobre as minhas histórias, como eu me conecto com o cliente, usando essas referências, ele quer pertencer a isso, ele quer viver essa experiência. Recentemente aconteceu um fato de um cliente, estou numa empresa, Fabrício, estou pensando em trocar carro, estou pensando, não é que eu vou comprar. Ele tinha um carro lá nacional e ele falou assim, eu tenho um sonho de ter um Volvo. Se ele tem um sonho de ter... Se eu estivesse na BMW, eu ia tirar o sonho do Volvo e levar ele para a BMW. Sim. Mas como ele falou, eu tenho um sonho da Volvo, o que eu podia fazer com ele, Samuel?
Podia levar ele na concessionária, levar ele lá para ele conhecer o carro, fazer um test drive, mas o meu lado vendedora gritou e falou assim, eu preciso achar um Volvo. Qual é o modelo que você quer? Isso? Claro que eu fui perguntando, entendendo a dor dele. O modelo, o que ele queria, o que deslumbrava, e o olho dele brilhava. Um dia eu falei para a equipe, gente, vocês vão viver numa imobiliária isso, tá? Eles estavam migrando de imóveis vamos lá, de 500, 600 mil para imóveis até de 10 milhões que ele tinha. Estavam migrando para o alto padrão. Eu estava treinando essa equipe, porque são pessoas bem diferentes. Eles vendiam Minha Casa, Minha Vida e imóvel de 500 mil. Para um imóvel de 5, 10 milhões, é completamente outro atendimento. A pessoa que você vai lidar são outros valores que ela tem, né? Totalmente. Não é valor, preço, falando novamente, os valores dela são diferentes. Exatamente. A percepção, o atendimento, a abordagem, a experiência, tudo muda. E aí, quando fui, então, que eu fiz? Eu fiz um contato com uma pessoa, numa loja, seminovos como o Thiago, da Titânio, liguei para uma pessoa e eu falei assim, você tem, Fabrício, acabou de entrar um Volvo. Você entende que é algo sobrenatural? Sobrenatural. Você tem um Volvo. Mas a oportunidade aparece para quem está preparado. Falasse tudo, quem está no movimento. Quem está no movimento. Eu nunca vi Deus botar as coisas para as pessoas que estão paradas. Exatamente. Não, tu tá andando, daí vai vir. Aí as portas abrem. Abre. As conexões vêm, as situações acontecem. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, prepara o carro, no outro dia ele prepara o carro, coloca um laço vermelho em cima, traz até aqui na imobiliária. E isso eu estava na empresa, no escritório com ele, eu falei para a equipe, prestem atenção neste atendimento. Vocês vão entender, depois eu entrei todo um contexto. Cheguei lá e disse, tem uma surpresa para ti. Ele foi lá fora, o que é isso? Teu carro? Não, você tá louca? Como meu carro? Vamos entrar no carro. O carro é teu, já trouxe para ti, já pode ficar com ele. E aí aquilo já foi... Alimentando outra coisa. Eu já mexeu com o sonho. Com o sonho, com a vaidade, com o vício emocional, com o vício social, que eu entendi, fiz a leitura do cliente. Então, fomos fazer o test drive. Gente, ele ficou assim, porque ele nunca tinha entrado no mercado de luxo. Ele tinha carros nacionais. Então, ele nunca teve um atendimento... ele se sentiu valorizado também, né? Falasse tudo. O cuidado com ele. O cuidado, e assim, era um cara um pouco mais acanhado, ele não iria lá na concessionária sozinho. Aí tem aquela crença de não merecimento, aí gera outras questões. Então, assim, coloquei ele, fizemos o test drive, foi lá, vocês não vão acreditar. Tanto que, assim, Fabrício, passou totalmente em valores, não preço, valores, totalmente, eu não estava preparado para isso. Ele só falou o seguinte, eu sentei na mesa, botei a negociação, eu preciso dar uma saída. Eu até fiquei assim, né? Mas o que foi? Eu vou até a minha gerente. Já comprou? Ele já comprou. Tá feita. Não vou entrar em detalhes aqui, mas era um valor muito a mais do que ele estava querendo investir naquele momento com o carro. Quando ele só voltou e ligou assim, o carro é meu. Daí, né, fiz a transação aqui, o carro é meu. Então assim, ele falou assim, eu nunca vivi isso aqui. O que é que... Cara, tu teve muita ousadia, ele falou. Não tem palavras. Então, assim, isso é um vendedor, tu entende, Samuel? Isso é o prazer em servir, né? Tu servir através do teu dom. Exato. Tu entender a dor da pessoa, tu entender o desejo, porque tinha o desejo, tu entender as crenças limitantes que a pessoa tem. Total. Porque as pessoas têm muito essas crenças, eu não mereço, as pessoas vão achar isso. Total. Não se priva de viver aquilo que Deus pode oferecer. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, conhecer o autoconhecimento. Você já me perguntou lá atrás. Você entende que se eu não entendesse de comportamento, que eu não entendesse de autoconhecimento, eu não teria feito essa venda? É muita ousadia para fazer isso? Com certeza. É autoconhecimento, ousadia, é servir. Sim. É método, né? Total. É se conhecer, é se amar para poder amar o outro. Exatamente. Porque e tu veja que tu falou muito sobre princípio aqui. Se as pessoas estiverem ligadas, lá atrás você falou. Sim. Para mim estar no mundo dos negócios, ter sucesso, eu preciso ter empatia. É amar o próximo. E olha que Deus fala. Ele fala assim, não adianta nem dizer que me ama se você não ama a pessoa que está ao teu lado. Exato. E veja bem, é impossível você amar a pessoa que está ao teu lado se você não amar a si mesmo. O primeiro, a pessoa que você tem que amar é você. E você só se ama quando você entende o teu propósito, o teu chamado, o para quê. Porque é impossível você ver sentido na vida se você não tiver um propósito. É verdade. Né? E que bacana, mas eu quero falar também aqui um pouquinho sobre crise. Qual foi a maior crise que a Fabrícia enfrentou aí nesses 18 anos?
Mais de 18 no mundo anos? corporativo foi 15. Eu atuo já há 20 anos com vendas, mas eu tive loja, depois eu vou falar crise. Se tu me perguntar o que é crise, eu vejo como oportunidade. Olha aí. Tá? Em todas as crises que eu tive, eu me arrepio em falar. Porque pra mim, assim, eu fui até o chão, mas eu me levantei. Olha o corte, então. O que é crise pra você? Crise pra mim é oportunidade. Então, por quê? Porque ao invés de eu ficar me vitimizando, me diminuindo como profissional, meu Deus, o que eu vou fazer, para que lado eu vou, né? É foco, inteligência emocional, parar, autoconhecimento. Eu sei que eu sou capaz, eu posso, tenho resiliência. Eu tenho 4 pilares que eu trabalho muito da alta performance. Qual é a atitude que tu vai tomar diante do evento, que é a crise? Então, quando a gente fala em alta performance, é a atitude, mas é o evento que aconteceu, mais a atitude que você vai tomar para gerar alta performance. Tem pessoas que desistem, tem pessoas que, enfim, que desistem, que choram, que se desesperam, que no emocional. São várias atitudes, mas tem a resiliência. E quem chega na bendita resiliência, que aí sim, e resiliência para mim é a alta performance a longo prazo. Resiliência te leva à alta performance. Por quê? Porque alta performance não é agora, o ato momentâneo. Ele é a longo prazo. E acima da média aí das Não é padrão. auto-performance, é alta performance. Alta performance. A alta performance é só no processo. Só né? no processo. Aqueles segundinhos do atleta para realmente, como se diz, seguir a linha de chegada, porque quantos treinos, quantas caídas, me desculpa, você pode falar de qualquer atleta. Quantas vezes ele caiu, ele errou, para ele conseguir atravessar aquela linha e ele chegar. Né? Então, assim, crise para mim, engraçado, sempre foi uma mola propulsora na minha vida, Fabrícia. E qual foi a maior, Fabrícia? Compartilha aí como você venceu. Você está falando no mundo dos negócios ou... No que te tornou hoje. Tá, eu vou falar então assim, quando eu tomei a decisão de sair da Top Car da BMW, quando ela passou por uma transição, o grupo foi vendido para uma multinacional e eu estava num momento emocional na minha vida extremamente abalado. Eu estava perdida. E naquela fase eu engordei 12 quilos, aquela Fabrícia foi literalmente para o chão. Aquela coisa, ou você sai do ambiente ou o ambiente te expulsa. Hoje eu entendo, mas eu saí com muita dor de lá e isso afetou meu emocional. Eu queria e ao mesmo tempo eu acho que eu não queria sair. Eu estava numa confusão de sentimentos, mas eu queria empreender. Essa era a questão, esse é o motivo de ter saído de lá. Se eu tive resultados aqui, eu vou ter no meu negócio também, certo? Certo. Não, não foi assim. Foi quando eu abri a minha... Mas como assim? Você já tinha empreendido no CNPJ do outro? Olha só. E com sucesso. Olha só como a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, quando a gente está fora do propósito. Aí que tá o detalhe, né? A questão é essa. Tive alta performance no mundo automotivo durante esses 15 anos. Por que não fui para outra marca? Não, eu quis empreender. Então, quando eu empreendi, eu comprei uma loja, uma boutique, né, feminina, de roupas femininas, e fiquei 3 anos com essa loja. Gente, sabe o que é aquela Fabrícia com ousadia, com resiliência, com determinação, com foco? Ela simplesmente se perdeu. Eu não tenho palavras para explicar, assim. É como se tivesse me colocado dentro de uma gaiola, uma gaveta. Tanto que o símbolo que eu uso nos meus eventos é a borboleta. Que a Fabrícia passou, ela foi lá presa naquele casulo. E ela se debateu. Porque eu falei, gente, sabe o que aconteceu comigo? Quando eu fui vender roupas para mulheres, olha só. Entende? Porque da minha conexão com a minha mulher, com a minha mãe, olha que forte. Fui para o mundo vender produtos para mulheres. Eu tinha facilidade em vender um carro de 100, 200, 500, 800, 1 milhão. Quando eu fui vender uma roupa de 100 reais, eu me travei. É incrível, né? Isso, Eu me travei, eu não sei explicar assim, claro, hoje eu entendo, mas na hora eu falei, o que está acontecendo comigo? Volta para dentro. Graças a Deus, eu caí, eu entendi, escutei os sinais de Deus, foi onde eu comecei toda a minha conexão com o mundo espiritual, com o Pai.
Então, assim, ali foi a minha reconexão, a minha transformação começou a acontecer. Eu senti que eu não estava no lugar certo, mas eu precisava estar do outro lado da cadeira para entender sobre gestão, entender sobre negócios, porque hoje eu vendo isso. Eu vendo um produto hoje que é chamado para a parte comercial, né? Estruturação da tua gestão comercial. Só que se eu não tivesse estado do outro lado, como é que eu ia falar sobre isso? Como é que você vai curar se você nunca foi curado? Não, exatamente. Então, assim, para mim, esse foi... só que o mais importante, né, Samuel, eu entender que eu precisei passar por isso. E aí, de novo, aquilo ali foi uma mola propulsora. Foi aonde eu me reconectei comigo mesma, aonde Deus permitiu que eu caísse, fui amassada, preparada para me tornar a mentora. Para levar toda aquela bagagem, todo aquele conhecimento e transbordar na vida das pessoas. Porque para que serve tanto conhecimento em vendas, tantos números que você atingiu? Só para mim Só para a gente? Não serve de nada. Não, exatamente. É para os outros. É para os outros. E como é lindo a gente entender que a gente precisa quebrar, às vezes, nosso ego, assim, que a gente acha assim... Demais. A gente acha, não, agora eu já provei tudo que eu tinha que provar. Daí tu chegar lá e dizer assim, o que está acontecendo comigo? Exatamente. É muito, falasse tudo. O ego, eu acompanho muito pessoas que têm o quanto dói quando a pessoa não quer olhar. Ela não quer olhar, se rasgar e ter humildade para quebrar esse ego, porque o ego é o maior inimigo do ser humano. E eu falo assim, quanta humildade e que caminho de volta, quantos passos atrás a Fabrícia teve que dar. E Samuel, eu faria assim, eu passaria tudo de novo, sabe por quê? Porque se eu estou, todo mundo fala, o que aconteceu contigo? Gente, o que aconteceu com essa mulher? Quer saber realmente o que aconteceu? Você está disposto? Ou melhor, você está determinado para passar por isso? Porque voltar para trás, se humilhar, reconhecer os teus erros. Deixar uma posição. Falasse tu, deixar uma posição. A Fabrícia em Blumenau era conhecida pela Fábio da Top Car. Ela não tinha mais isso atrás dela. Eu senti falta disso. Entende? Claro. Ego, vaidade. Mas eu tive que quebrar tudo isso. Tive que realmente me humilhar para me encontrar. E sabe que isso também é outra coisa que a gente vê nas escrituras. Eu gosto muito de usar os princípios bíblicos porque está dando certo há milhares de anos. É verdade. Né? Toda pessoa que Deus quer honrar muito, ele precisa humilhar. É verdade. Quanto maior for a tua humilhação, maior vai ser a tua honra. É verdade. Então, é necessário. É necessário. E quando a gente entende isso, nossa, daí a gente pensa, a gente diz assim, graças a Deus por passar por essa oportunidade. Entrando nesse gancho, vamos falar sobre fé e espiritualidade. Eu quero que você entre aí, porque eu vejo que aí foi onde você se descobriu os caminhos do Senhor na tua vida. Quanto você vê que a fé te norteou para você ser essa grande mulher que você já era, mas você não estava se enxergando mais. Sim. E como a fé te proporcionou você ter tantos resultados na tua vida profissional, emocional e vencer a crise principalmente. De novo, 100%. Não é 99%, é 100%. Porque quando a gente dá o pé e a gente entrega, quando eu fui entender, Fabrícia, filha, né? Deus falando comigo, filha, como entrega o papai. E quando eu aprendi a chamar ele de pai, porque para mim pai era o meu pai terreno. Sim. Quando eu fiz o desligamento do meu pai, o luto de ir lá no cemitério, comprar flores, me desligar dele, foi dolorido, porque eu achava que era um pecado me despedir do meu pai. Fui aonde que eu falo Era um muito... até logo, né? Era um até logo. E aí, quando eu falo muito da borboleta amarela, é porque enquanto eu estava ali, cheguei aos prantos nesse momento, fui sozinha, fiz todo aquele ritual que é doloroso de comprar flores, liberar o meu pai, o luto. Eu cheguei lá aos prantos, saí de lá sorrindo, com 100 quilos a menos das minhas costas, e a borboleta amarela começou a sobrevoar em cima de mim e ali do túmulo do pai. Então ali eu entendi, né, tipo uma libertação. E aí foi aonde eu falei, opa, peraí, eu tenho um pai, além do meu pai terreno. Foi aonde eu comecei a chamar Deus de pai, eu comecei a ter relacionamento com ele, eu comecei a ter muito mais proximidade com ele. Então, as pessoas, como que você ouve a voz de Deus, né? Como que é? Eu acho que a maior hoje, vamos dizer assim, dúvida que o ser humano, né, é a minha voz, é a voz de Deus. Como eu identifico isso? Querido, não tem outro caminho senão relacionamento. Né? Senão você está todo dia buscando a ele vai falar contigo, tu vai saber que a voz é dele. Mas
É um caminho, é um processo, intimidade total. Então eu falo que assim, essa reviravolta da Fabrícia, essa transformação foi eu me reconectar com o Pai, com a minha essência, com Deus, com o meu Criador, com Ele, ponto. Se eu não tivesse olhado para isso, eu não teria... Aí começou tudo natural. Ali eu falo natural no bom sentido, né? Porque começou um movimento gigantesco na minha vida, Samuel. Que na verdade é sobrenatural. Sobrenatural. De perdas, de afastamento, deixar pessoas deixar ambientes. Isso. Meu Deus, como doeu, gente. Só eu sei. Acho que eu fiquei 1 ano me desligando de pessoas, assim. Pessoas muito Porque não próximas. é só ligar nas pessoas novas e certas. Não. É desligar das coisas erradas, dos ambientes, das pessoas, daquelas pessoas que talvez são amigos de infância, são familiares, mas que não tem nada a ver com o teu propósito. E assim, não é sobre eles. É sobre a Fabrícia, né? Então, é o cuidado também que eu tinha para falar, não é sobre você, não, é sobre a Fabrícia. Sobre a Fabrícia deixar aquela velha Fabrícia, o velho eu, e me tornar uma nova Fabrícia. É preciso. Então, eu vejo que muitas pessoas querem ter resultados, elas querem realmente ter uma alta performance, elas querem ter sucesso, mas elas continuam fazendo os mesmos hábitos, os mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, e não vai ter crescimento. E o crescimento dói. E eu uso muito o exemplo de uma planta, né? O crescimento, primeiro, quando você planta, é para baixo. Ninguém vê, é ali, a tua raiz. Quando ela estiver extremamente firme e forte, aí vai começar a vir para fora. Só que ninguém te acompanhou nesse momento. É muito solitário. Só que eu tive que olhar para isso. A Fabrícia, ela buscava, ela tinha uma necessidade de pessoas. Eu perdi o amor próprio, uma fase da minha vida, então eu tive que me reconectar. Eu não consigo olhar para o espelho, Samuel. Olha o ponto que eu cheguei. Eu fazia assim com o espelho. Hoje, quem me vê fazendo live, fazendo evento, isso... Como assim subir num palco daquele jeito? Como ter tanto posicionamento, né? Como isso? Mas... E a fé foi... A fé, gente, eu só falei assim, eu entrego tudo. Coloco a minha vida em ordem e equilibra tudo. Só que para isso acontecer... É um processo. É uma reforma, né? Ele entra e começa a arrumar as gavetas... Aí tirar as tralhas, tirar dói. a sujeira debaixo do carpete. E aí dói. Mas eu falo, gente, não tenho palavras assim, porque se eu não tivesse vivido isso, eu realmente não estaria aqui hoje, sendo usada também para ajudar, ensinar outras pessoas. E hoje, qual é a posição da Fabrícia? O que a Fabrícia faz? Quem é a Fabrícia hoje falando no seu âmbito profissional? Sim. Então, Samuel, eu tenho hoje 41 anos e confesso que estou na melhor fase da minha vida, sem dúvida alguma. Que mais estou performando. Total. E para mim, o que é o meu maior resultado hoje? É transformar a vida das pessoas. É ver que elas antes tinham medo de pessoas, que elas não sabiam vender, que elas não tinham autoconfiança, e ver essas pessoas fazendo negócios de uma forma que a Fabrícia... guiou elas, que eu falo, ensinar às vezes é uma palavra, não gosto muito de usar, sabe? Eu gosto de usar que o mentor ele guia, então eu sou uma mentora hoje de vendas, o meu foco é tirar aquele vendedor comum para o vendedor de alta performance. O que é um vendedor de alta performance? Eu não tenho como trabalhar alta performance se eu não olhar para a pessoa, se eu não olhar para o autoconhecimento e desenvolver ela, desde a parte comportamental, a mentalidade, e aí sim a gente criar estratégias juntos para chegar à alta performance, que ninguém chega sozinho. Eu falo, tive mentores na minha vida, sim, mas muitas vezes eu fui sozinha. E aí o caminho ele foi muito mais doloroso. O caminho nunca vai ser reto, mas se tu tens alguém pegando na tua mão, te acompanhando, que já tenha passado por ali, como você falou, tem um método chamado Premium Select, que é realmente selecionar os melhores para que você se transforme num vendedor de alta performance, que nem todo mundo vai ser. E tá tudo bem, porque nem todo mundo está determinado. Disposto. Então, a Fabrícia hoje no mundo corporativo eu atuo como mentora, como consultora, faço palestras, tem um evento chamado O Novo, Algo Novo, que esse evento ardeu no meu coração aí há um ano e pouco atrás, onde ele trabalha espiritualidade, o pessoal e negócios, né, uma imersão. Então, estou na 2ª edição, ano que vem a gente vai ter a 3ª aí, sempre mudando, sempre ouvindo qual é o próximo caminho, né? E ouvindo a voz de Deus, como Ele quer, quais são as pessoas e como Ele quer que seja
entregue aquele dia. Então, e trabalho também no digital, com mentorias individuais para pessoas, não só no mundo corporativo. Então, eu validei todo o meu método primeiro no mundo corporativo, em empresas, né? E depois, hoje, então, estou atuando também no digital. Então, eu tenho alguns trabalhos de Hoje teu mentoria business é na educação, totalmente voltado para a mentoria. Total. Mas para o pessoal entender, porque eu sempre digo, não, é uma mentora comum. Falando em números, o pessoal gosta de saber em números. Qual que é a tua participação? Vamos falar em números para o pessoal entender quem que vai mentorear eles, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer ser através da tua história e dos teus resultados. Vamos falar um pouquinho de números para eles entenderem o que você já participou no business quanto venda direta, indireta, etc. Só para você ter uma ideia, Samuel, quando eu entrei numa empresa, como é importante a gente entender de novo, não é o que eu quero, eu não posso ir lá e manipular aquela empresa ou aquele líder, eu preciso entender, fazer um diagnóstico, entender como é que está esse movimento lá dentro. Então, eu sou chamada, vamos lá, eu preciso vender, eu preciso aumentar os meus resultados dentro da minha empresa, certo? Então, a Fabrícia vai lá, faz todo um desenho, seja lá com a líder, que eu tenho desde liderança, ao teu time comercial, certo? Só que, de novo, como que eu vou trabalhar teu resultado se eu não trabalhar o ser humano? Então, é a parte de desenvolvimento humano junto com a parte de vendas. Por quê? Quando eu desenhei o meu método, eu falei assim, técnicas de vendas, com todo respeito, você vai para o Google. Tem muita técnicas de vendas, você tem informação e ele não transforma, certo? Agora, quando você entra ali, eu quero desenhar um método, olhei muito, muito para a minha trajetória de vida. Olhei muito para as minhas dores em campo. E o que a Fabrícia percorreu, o que a Fabrícia passou, porque eu estava aqui plena atendendo, mas existia uma pessoa destruída aqui emocionalmente, com dores, feridas, enfim, todas as situações. E eu tinha que estar aqui plena entregando o resultado. E pode ser mais leve, não precisa ser tão pesado. Então a gente consegue construir isso, trabalhar isso no ser humano. Então, só para você ter uma ideia em números, eu entrei numa empresa em 3 meses. Eu não estou falando aqui em 1 ano, 2, 3 meses, comprovado. De 6 dígitos para 7 dígitos. Como assim? Trabalhando mental, trabalhando comportamento, trabalhando posicionamento, trabalhando desenvolvimento humano e vendas. Então, assim, o meu trabalho, o formato de vendas é muito voltado para o ser humano. Então... É conexão. Conexão. Como eu sempre falo, existe o como e o com quem. Né? Então, eu tenho muito essa veia de conexões, muito network. Então, quando eu penso assim, como que eu preciso chegar lá? Eu sempre falo, quando tu abre a tua agenda, tua agenda de contatos no telefone, o que você tem ali dentro? Pode ser um tesouro, pode ser nada. Isso vale muito dinheiro, né? Então, assim, o que eu tenho aqui que na minha trajetória, que pode hoje me ajudar a chegar lá que eu não chegaria sozinho? Não é como, é com quem. Então, é sempre uma conexão, um network. Então, isso tudo faz com que a Fabrícia também ajude dentro das companhias. E, principalmente, eu vejo, Fabrícia, eu não sei explicar, eu me sinto... Porque eu falo, gente, de dentro para fora. Quando a gente realmente faz a pessoa se encontrar com ela... Tudo acontece, o resultado ele é natural, é inevitável. E quando é construído em cima de verdades, por isso que é importante a gente expor as nossas dores. Total. Mostrar que a gente tem uma história de sucesso, sim, por quê? Porque a gente venceu as nossas crises. Dificuldades. Entendeu? E a gente não precisa atingir todo mundo, eu sempre digo, Fabrícia. A gente tem que atingir as pessoas que se identificam com nós. Exatamente. Conosco, melhor dizendo, com o nosso propósito. Exatamente. Então a gente tem que atingir essas pessoas, né? Exatamente. E que legal, eu vi que você realmente, eu dei uma estudada lá e os números dessa mulher é incrível. Porque você falou um pouquinho da transformação quanto mentora, mas ela também, em números de vendas, sim, é time da pesada, né? Aqui não é brincadeira, não. Mas vamos lá, para nós finalizar aqui, nós já vamos entrar numa dica final aí que eu quero que você dê para as mulheres empreendedoras, como elas entrarem num meio tão nichado quanto o mercado de luxo, porque eu quero muito falar direto, você atinge a mulher e o homem, mas eu quero que você mostre para a mulher que é possível ela estar no meio, né? Ela ser uma figura importante, com um olhar diferente, com uma pegada diferente, mas precisa ter um posicionamento. Tu dá umas dicas para esse público em si. Sim. Mas antes eu quero que você me fale quem é a Fabrícia sem me falar quem você é. O que você faz. Sim. Quem é a Fabrícia sem me falar o que você faz. A Fabrícia, bom, então, falei minha idade, 41 anos. A Fabrícia é uma apaixonada por pessoas. Isso desde a minha infância. Eu lembro que quando tinha um aniversário na escola,
tinha as balinhas soft que a gente ganhava nas mesas. O que eu fazia, gente? Eu não comia. Olha só, eu não comia. Eu dava para outras pessoas ou levava para minha irmã em casa. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim. Porque às vezes a gente se deixa em segundo plano. E eu vivi isso também, tanto que eu tenho uma mentoria chamada A Protagonista para as Mulheres, que depois eu vou falar para vocês. Mas voltando aqui, quem é a Fabrícia? Ela ama inspirar pessoas, ela ama ajudar pessoas, ela ama conduzir num processo. Estou aqui, como eu faço para chegar aqui, né, do plano A ao plano B? E aí é muito além do que vendas, entende? Porque eu sempre falo vendas... É só isca. É a isca. Falasse tudo, é a isca, entende? Então, existe um caminho, um processo. E, então, para mim, assim, ajudar as pessoas a estar nesse movimento de transformação do ser humano, essa é a Fabrícia. A Fabrícia que se coloca no lugar do outro, a Fabrícia que gosta e ama servir, e a Fabrícia que ela não vai perder nunca a essência dela, porque a minha essência é fazer a vida do meu cliente feliz, é ele estar pleno, é ele estar, vamos dizer, realizado, viver experiências com o produto que eu vendo. Eu sempre falo, tu transformar a vida do cliente com o produto, é tu deixar um legado. Então é isso que eu, Fabrícia, pretendo, eu estou fazendo e pretendo seguir até o último dia que eu estiver aqui, é deixar um legado. Fabrícia foi, mas olha o que ela fez, olha o que ela deixou, olha o que aconteceu. E isso vem lá de trás do pai. Porque o dia que meu pai estava naquele caixão, foi forte em ver, mas ver toda aquela multidão e aqueles alunos lá ao lado do professor, teu pai foi o cara. Então, para mim, isso eu carrego e a Fabrícia também quer ser esta mulher. Que lindo, tremendo. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado, Fabrícia, por trazer para nós tanta inspiração, mostrar que é possível sim. E você é uma pessoa maravilhosa. É tremendo conversar contigo, porque a gente vê que é baseado em verdades. E que você continue e que você siga os legados do teu pai terreno, mas principalmente o pai celestial, sempre, que ele já nos ensinou a nós mostrar o caminho para muitos, a nós ensinarmos através das nossas atitudes, das ferramentas, dos dons que ele já nos capacitou. Certeza. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que esse material vai alcançar muitas pessoas. Você que está aí nos acompanhando, compartilha, curte, comenta, segue lá essa grande mentora e grande líder que é a Fabrícia. Nós vamos deixar o @ dela aí. Obrigado a Titanium Motors, nossos parceiros, a Flyjet, que disponibilizou esse local, nosso amigo Andrei. Pessoas, a gente fala, né? Pessoas precisam de pessoas. E a gente tem o privilégio de contar com pessoas maravilhosas. E para a gente finalizar, eu quero que você deixe aí uma mensagem e umas dicas, e através dessas dicas também você finalizar com uma mensagem para as mulheres, né, tentando mostrar para elas que é possível, e também se você quiser falar um pouquinho para todos, né, porque você mentoria também homens, mas eu acredito que muitas mulheres vão se identificar com você. Sim. Muito obrigado, Fabrícia. Eu olho nessa câmera. Isso. Mulheres. Eu falo muito sobre a protagonista, por quê? Porque eu até tenho uma mentoria baseada nisto. Eu gosto de falar porque a Fabrícia, muitas vezes, ela se colocou em segundo ou em terceiro lugar. Como a gente está aqui no hangar hoje da Flyjet, que é o ambiente da aviação, quando a gente entra numa aeronave, quando vem a aeromoça, qual é a primeira coisa que a gente lembra do que ela fala? Máscaras cairão. E em primeiro lugar você tem que colocar em quem? Em você, para depois você colocar no próximo. Seja teu filho, seja teu esposo, seja teu amigo, mãe, pai. Então, primeiro você. Então, ser protagonista não é egoísmo. É você realmente pensar em primeiro lugar você para que você ajude os outros, se curando, feridas emocionais, de traumas, de bloqueios. Porque vender, se você não estiver a clareza de quem você é, você não vai ter resultados de alta performance. Então, esse é o recado que eu quero deixar para mulheres e também para os homens, que realmente, quem é você? Se eu não me torno protagonista, eu não olho para dentro, eu não vou ter grandes resultados. O que acontece? Eu vou ter sempre uma curva em vendas, e para eu ter realmente um equilíbrio e inúmeros resultados, eu preciso trabalhar de dentro para fora, onde o crescimento exponencial e as tuas vendas vão ser extraordinários. Obrigada, Samuel.
Um grande prazer, tá, querido, estar aqui. Meu Deus, é uma honra mesmo e que esse podcast leve, não só esse, como todos que, né, você faz com propósito, dá para ver também no teu olho o brilho, que é algo sobrenatural, realmente é um grande chamado, e parabéns, e muito feliz de estar fazendo parte desse teu movimento. Obrigado, Fabrícia. Tenho certeza que este encontro já estava marcado pelo Papai do Céu. Nós falamos muito sobre Pai aqui. E com certeza há um propósito muito maior que nós. Isso que nos faz a gente virar as estradas aí, Brasil afora, entrevistando pessoas maravilhosas como a Fabrícia. Muito obrigado mais uma vez você, Fabrícia, e toda a nossa audiência. Até a próxima. Seja forte e corajoso. Obrigada, gente.